Você já se perguntou até onde o orgulho pode levar uma pessoa? A história de Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos da Babilônia, revela uma verdade surpreendente e, ao mesmo tempo, assustadora. O orgulho pode transformar até mesmo o mais grandioso dos homens em uma besta. Mas por que Deus escolheria uma punição tão drástica? O que ele queria ensinar ao mundo através dessa humilhação? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes dessa incrível história bíblica, onde um rei, no auge de seu poder, é levado a viver como um animal, para que pudesse finalmente entender uma lição essencial sobre a soberania divina. Nabucodonosor não era apenas um construtor visionário, mas também um estrategista militar incomparável. Sua vitória decisiva sobre os egípcios na Batalha de Carquemis, em 605 a.C., marcou o início de seu domínio incontestável no Oriente Próximo. Essa vitória não apenas eliminou os egípcios como uma ameaça, mas também abriu o caminho para a expansão do Império Babilônico, solidificando sua posição como uma das maiores potências da época. No entanto, o impacto de Nabucodonosor foi além das conquistas territoriais. Ele também se tornou uma ferramenta nas mãos de Deus, usado para punir Israel por sua idolatria e rebelião. Como resultado, Jerusalém foi subjugada e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia, entre eles Daniel, que desempenharia um papel crucial na vida do rei. Os feitos de Nabucodonosor, no entanto, não se limitavam às batalhas vencidas ou aos territórios conquistados. Ele foi um instrumento de correção divina, usado para disciplinar a nação de Israel por sua desobediência. O cativeiro babilônico foi uma consequência direta dos desvios espirituais de Israel, e Nabucodonosor, consciente ou inconscientemente, estava executando o julgamento de Deus. Daniel 1:1-2 relata a captura de Jerusalém e a deportação dos judeus, destacando como Deus entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Esta ação foi mais do que uma simples manobra militar. Foi uma declaração do poder de Deus sobre as nações, usando até mesmo os impérios pagãos para cumprir sua vontade soberana. Mas o poder de Nabucodonosor não era absoluto. Ele aprenderia, através de uma série de eventos sobrenaturais, que o verdadeiro governante do mundo é Deus e não os reis da terra. A presença de Daniel na corte babilônica não foi por acaso. Através dele, Nabucodonosor recebeu mensagens divinas que desafiariam sua percepção de poder e autoridade. A história do rei babilônico é um lembrete constante de que, por mais que os homens planejem e conquistem, é a mão de Deus que guia a história. E assim, em meio às suas conquistas, Nabucodonosor seria confrontado com sonhos proféticos que revelariam ainda mais sobre o destino reservado a ele e seu império. Os sonhos proféticos de Nabucodonosor são momentos-chave em sua história, revelando tanto o poder de Deus quanto a vulnerabilidade do rei babilônico. O primeiro desses sonhos, descrito em Daniel 2, mostrou uma grande estátua feita de vários materiais, cada um simbolizando diferentes reinos que se sucederiam na história. Apenas Daniel, com a sabedoria concedida por Deus, pôde interpretar esse sonho, revelando ao rei que, apesar de seu vasto império, ele era apenas uma peça temporária no plano divino. A mensagem era clara: Deus é quem eleva e derruba reinos, e não o poder humano. Este sonho foi uma advertência para Nabucodonosor, lembrando-o que sua grandeza era limitada e subordinada à vontade divina. Anos mais tarde, Nabucodonosor teve um segundo sonho, ainda mais perturbador, que revelava sua queda iminente. Em Daniel 4, o rei sonha com uma árvore majestosa que tocava ao céu e fornecia abrigo a todos os seres vivos. Porém,
Por ordem de um vigilante celestial, a árvore foi cortada, deixando apenas o toco preso com ferro e bronze. Daniel, novamente chamado para interpretar, explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor e que ele seria humilhado e destituído de seu reino devido ao seu orgulho. Ele viveria como uma besta entre os animais por 7 anos, até reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Este sonho foi um aviso final, um último esforço divino para que o rei se arrependesse antes que o julgamento caísse sobre ele. Esses sonhos proféticos não apenas demonstraram o controle de Deus sobre os eventos da história, mas também serviram como uma oportunidade para Nabucodonosor mudar seu destino. Eles eram mais do que simples visões. Eram convites à humildade e ao arrependimento. No entanto, como veremos, o orgulho do rei o impediu de ouvir esses avisos até que fosse tarde demais. Esses eventos nos levam a refletir sobre a importância de prestar atenção às advertências que recebemos em nossas próprias vidas, sejam elas espirituais ou práticas. E assim, enquanto Nabucodonosor lutava para entender o significado desses sonhos, seu testemunho pessoal começaria a se formar, abrindo caminho para uma transformação inesperada. O testemunho de Nabucodonosor, registrado no capítulo 4 do livro de Daniel, é um dos relatos mais poderosos de transformação espiritual na Bíblia. Após anos de conquistas e demonstrações de poder, o grande rei babilônico finalmente reconheceu a soberania de Deus de maneira pessoal e inegável. O capítulo é único, pois é o próprio Nabucodonosor quem narra sua história, um testemunho direto de como Deus trabalhou em sua vida. Ele descreve como sua arrogância o levou a um estado de completa humilhação, vivendo como um animal por 7 anos, até que finalmente levantou os olhos ao céu e reconheceu que os céus dominam. Daniel 4:26. Esse reconhecimento marcou o ponto de virada em sua vida, quando ele finalmente entendeu que todo o poder e autoridade que possuía eram, na verdade, concedidos por Deus. Durante seu testemunho, Nabucodonosor destaca 3 eventos cruciais que o levaram a essa conclusão. Primeiro, a interpretação dos sonhos por Daniel, que revelou a majestade e a autoridade de Deus sobre os reinos dos homens. Segundo, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram milagrosamente salvos da fornalha ardente, mostrando que o Deus de Israel tinha poder sobre a vida e a morte. E, finalmente, sua própria experiência de viver como uma besta, um julgamento direto de Deus que o forçou a confrontar sua própria pequenez diante do Criador. Cada uma dessas experiências contribuiu para abrir os olhos de Nabucodonosor, transformando seu coração de pedra em um coração que reconhecia e louvava a Deus. O testemunho de Nabucodonosor não é apenas um relato de seu encontro com Deus, mas também um poderoso exemplo do que significa reconhecer a soberania divina em nossas próprias vidas. Ele nos lembra que, independentemente de nossas realizações ou posição, todos nós estamos sujeitos à autoridade de Deus e que é necessário abandonar o orgulho para experimentar a verdadeira paz e restauração. Essa transformação radical em Nabucodonosor nos leva a refletir sobre como nossas próprias vidas podem ser mudadas quando nos submetemos à vontade de Deus. Mas o caminho até essa revelação final não foi fácil para o rei, e isso se torna ainda mais evidente em seu segundo sonho, o sonho da árvore. O segundo sonho de Nabucodonosor, conhecido como o sonho da árvore, é uma das passagens mais simbólicas e significativas de sua vida. Nesse sonho, Nabucodonosor viu uma árvore imensa que crescia até o céu, visível de todos os cantos da terra. Ela era frondosa, dando abrigo a animais e alimento a todos.
Porém, um vigilante celestial desceu e ordenou que a árvore fosse cortada, deixando apenas o toco preso com ferro e bronze no chão. Este sonho perturbou profundamente o rei, que imediatamente chamou Daniel para interpretá-lo. Daniel, com a sabedoria divina, revelou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor, e o ato de cortar a árvore simbolizava sua queda iminente devido ao seu orgulho. Ele seria afastado de seu trono e viveria como um animal, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel 4:17. A interpretação de Daniel foi um alerta direto para Nabucodonosor, mas também uma oportunidade de arrependimento. Daniel, preocupado com o destino do rei, aconselhou-o a abandonar seus pecados e praticar a justiça, na esperança de que Deus prolongasse sua prosperidade. No entanto, a soberba de Nabucodonosor o impediu de dar ouvidos a essa advertência. Um ano depois, enquanto caminhava orgulhosamente pelo palácio, admirando a grandeza de Babilônia como obra de suas mãos, a sentença divina se cumpriu. Nabucodonosor foi imediatamente destituído de sua humanidade, vivendo como uma besta nos campos, comendo erva como os bois, enquanto sua mente se afastava da racionalidade humana. Esse sonho e sua realização revelam não apenas a gravidade do orgulho, mas também a paciência e a justiça de Deus. Deus deu a Nabucodonosor a chance de mudar, mas quando o rei se recusou, a justiça divina se manifestou de maneira poderosa e humilhante. Essa história serve como um aviso para todos nós sobre os perigos de permitir que o orgulho domine nossas vidas. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está em nossos próprios feitos, mas em reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. E após 7 anos de humilhação, Nabucodonosor finalmente entendeu essa lição, preparando o terreno para sua eventual restauração. A humilhação de Nabucodonosor é uma das lições mais impactantes sobre o poder de Deus e a necessidade do arrependimento. Após ignorar a advertência divina contida no sonho da árvore, Nabucodonosor foi submetido a um julgamento direto. Ele perdeu sua sanidade e passou a viver como um animal, afastado da sociedade e de seu trono. Durante 7 anos, o rei que antes governava com poder absoluto foi reduzido a uma existência bestial, comendo erva como os bois e sendo exposto aos elementos da natureza. Este período de humilhação foi um reflexo literal de sua queda espiritual, onde Deus demonstrou que, independentemente de sua grandeza terrena, Nabucodonosor estava sujeito à autoridade divina. É um lembrete poderoso de que o orgulho precede a queda e que a soberba humana jamais pode desafiar a vontade de Deus. Este período de humilhação também se tornou o catalisador para a transformação de Nabucodonosor. A Bíblia nos mostra que, ao final dos 7 anos, algo mudou dentro do rei. Em Daniel 4:34, lemos que Nabucodonosor finalmente levantou os olhos ao céu. Um gesto de reconhecimento e submissão ao poder de Deus. Este simples ato marcou o início de seu arrependimento genuíno. Ele reconheceu que todo o seu poder e glória eram, na verdade, presentes do Altíssimo e não frutos de sua própria capacidade. A arrogância que o levou à queda foi substituída por humildade, e essa mudança de coração foi o que abriu o caminho para sua restauração. Nabucodonosor, agora consciente de sua posição diante de Deus, finalmente encontrou paz e entendimento. A história de Nabucodonosor nos ensina que, mesmo nos momentos de maior humilhação, existe a oportunidade de arrependimento e restauração. Deus não apenas permitiu que o rei experimentasse a consequência de seu orgulho, mas também lhe deu a chance de se redimir. Quando finalmente se rendeu à soberania de Deus, Nabucodonosor foi restaurado. Mas,
com uma compreensão renovada de quem realmente está no controle. Esta lição é eterna. O arrependimento sincero, acompanhado pela humildade, pode transformar até mesmo a mais difícil das circunstâncias em uma oportunidade de crescimento espiritual. E assim, depois de anos de sofrimento, o rei encontrou redenção, abrindo caminho para sua restauração final. Após 7 anos de humilhação, Nabucodonosor experimentou uma restauração que transcendeu sua posição terrena. Quando ele finalmente reconheceu a soberania de Deus, sua sanidade foi restaurada e, com ela, sua posição como rei de Babilônia. Mas algo havia mudado profundamente. Nabucodonosor não era mais o mesmo homem. Ele agora compreendia que toda a autoridade e poder provinham de Deus e que, sem esse reconhecimento, qualquer reinado era vazio e sem propósito. Sua restauração ao trono foi acompanhada de uma glória ainda maior, pois ele não apenas recuperou seu poder, mas também ganhou um novo entendimento sobre a natureza divina. Ele proclamou que o reino do Altíssimo é um reino eterno e o seu domínio é de geração em geração. Daniel 4:34-35, deixando claro que ele havia aprendido a lição que Deus desejava ensinar. O testemunho final de Nabucodonosor é um dos mais poderosos relatos de transformação pessoal na Bíblia. Ele, que antes se orgulhava de suas conquistas e do poder de seu império, agora reconhecia que era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Sua história não é apenas sobre a queda e a ascensão de um rei, mas sobre a revelação de que o verdadeiro poder reside na submissão à vontade divina. Nabucodonosor passou de ser um exemplo de orgulho humano a um testemunho vivo da misericórdia e da justiça de Deus. Este testemunho serve como um lembrete perpétuo de que, não importa quão grandes sejam nossas realizações, estamos sempre sob o governo do Criador. A restauração de Nabucodonosor nos ensina que Deus é capaz de reerguer aqueles que se humilham diante dele. Sua história é uma lição sobre a importância da humildade, do arrependimento e do reconhecimento da soberania de Deus em nossas vidas. Ao final de sua jornada, Nabucodonosor se tornou um exemplo vivo de que o poder humano é temporário e que a verdadeira grandeza vem de submeter-se ao plano divino. Sua experiência nos inspira a buscar essa mesma transformação em nossas próprias vidas, reconhecendo que, independentemente de nossa posição, devemos sempre render glória e honra àquele que detém todo o poder. E assim, Nabucodonosor conclui seu testemunho com um louvor sincero a Deus, um louvor que ecoa através dos séculos. A história de Nabucodonosor nos ensina que o orgulho pode ser o maior inimigo do homem, levando até mesmo os mais poderosos a uma queda inevitável. Mas também nos mostra que, por meio do arrependimento e da humildade, é possível encontrar redenção e ser restaurado. Então a pergunta que você deve se fazer agora é: onde está o seu coração? Será que você tem reconhecido a soberania de Deus em sua vida? Ou está permitindo que o orgulho o afaste dele? Este é o momento de refletir e agir. Se a história de Nabucodonosor tocou seu coração, não deixe essa mensagem se perder. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Vamos continuar essa jornada juntos, aprendendo mais sobre como podemos viver de acordo com os princípios que realmente importam.